Saúdo a todos os nossos irmãos e ouvintes deste maravilhoso programa com a gloriosa paz do Senhor. Quero trazer uns versículos nesta oportunidade para a nossa meditação no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 28 e o versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Gostaria de, nesta oportunidade, dar aqui um testemunho real para você, meu irmão, para você, meu amigo. Olha, escute bem, ouça bem. Na década de 35 do século passado, aqui no estado do Ceará, numa localidade por nome Sítio Buritizal, morava um cidadão por nome José Flor dos Santos, homem simples, senhor pobre, porém muito hospitaleiro, religioso, junto com a sua digníssima esposa e com os seus filhos. E naquela época, como disse, em meados de 1935, chegou na cidade de Betânia. Hoje é uma vila bem desenvolvida, mas naquela época eram menos moradores. Ali o evangelho fora implantado naquela localidade, porque quando o evangelho chegou no Ceará, a primeira igreja evangélica, a Assembleia de Deus, foi em Itapajé. Depois a segunda igreja fundada em todo o estado do Ceará foi hoje na atual cidade de Paraipaba, mas se chamava naquela época Canabrava. E em terceiro lugar foi a Betânia. Aquele irmão que assumiu a igreja, aquele pastor, ele veio passando lá da região da Ribeira do Cruxati, no município de Itapipoca, vindo aqui para as praias do Icaraí. E ele, então, vindo visitar esta região, ele tinha que passar em frente à casa do senhor José Flor dos Santos, mas aquele senhor foi advertido pelo líder religioso, pelo o seu pastor da igreja que ele fazia parte, o seu líder, que era o padre. Ele então chama e disse: seu José e dona Isidora, por favor, não aceite o tal culto na sua casa, porque tem aí na localidade de Caiporas um homem que é pastor, ele é protestante e ele anda nas casas visitando. Não receba ele em sua casa, não dê água para ele, não dê comida, não aceite as suas palavras. Ele dirige um tal de culto, por favor, não aceite o tal culto. Bem, meus queridos irmãos e ouvintes, um certo dia o pastor Antônio Alves dos Santos sai de Betânia, passando pela localidade de Buritizal, em frente à casa do senhor José Flor dos Santos. O pastor se dirige àquela casa, ele pede água a uma pessoa que estava na porta, a uma das filhas daquele senhor. Ela disse: olha, eu vou chamar o meu pai. Então o senhor José Flor levanta-se da sua rede e vem falar com o pastor, mas quando ele chega, ele pergunta: o que o senhor deseja? Ele disse: eu estou com sede, eu quero beber água. O senhor José Flor então pergunta: quem é o senhor? Ele disse: eu sou
o pastor Antônio Alves dos Santos, ele disse, o líder da nossa igreja falou que não aceitasse o tal pastor, e o senhor é o pastor, portanto, ele disse que eu não lhe deveria dar água e nem comida, mas eu quero te dizer que o sol já está muito alto, o calor já está muito forte, desmonta do teu cavalo, desce, vem, toma água. O pastor desceu, tomou água. A sede do pastor não era só de água, água potável, mas era muito mais de pregar o evangelho. Naquela oportunidade, toda a família se senta para ver aquele homem que tinha chegado. Aquele senhor tinha um modo patriarcal, seus filhos lhe rodearam. Então aquele pastor chega para o seu José Flor e disse: seu Flor, eu queria pedir a oportunidade para o senhor para eu cantar um hino. E ele disse: seu pastor, o que o senhor vai fazer não é o tal culto? Ele disse: não, não é culto, é só um hino. Então ele disse: pode cantar o seu hino, todavia tenha cuidado, eu só não quero é o tal de culto. O pastor então disse: seu Flor, eu farei primeiro uma oração, eu vou fazer uma reza. Ele disse: não é culto? Ele: não é culto. E o pastor orou. Depois que o pastor orou, o pastor começa a cantar um hino. Depois o pastor disse: seu Flor, eu quero cantar mais um hino. Ele disse: cuidado, eu só não quero é o tal de culto. E o pastor cantou mais um hino. Depois o pastor pede a oportunidade para cantar o terceiro hino. O pastor canta mais um hino, ele disse: olha, seu pastor, tenha cuidado, eu só não quero é o tal de culto. Logo após, o pastor disse: seu Flor, eu queria pedir licença, senhor, para ler um texto da Bíblia Sagrada. O pastor, meus irmãos e meus amigos, trazia a Bíblia Sagrada. O seu Flor nunca tinha visto uma Bíblia de perto, ele só via na missa, ele só via os livros de longe. O pastor ler um texto da palavra de Deus. Depois de o pastor ler um texto da palavra de Deus, o seu Flor pergunta: seu pastor, não é o tal de culto? Ele disse: não, não é culto. Culto é com muita gente, é com muitas pessoas. E ele disse: cuidado, seu pastor, eu só não quero é o tal de culto. E o pastor disse: seu Flor, eu quero lhe explicar o que eu li. E ele disse: não é culto? Não, não é culto. E o pastor começou a entregar a mensagem de Deus. Olha, meu querido ouvinte da palavra de Deus, o pastor estava fazendo o ID de Jesus naquele maravilhoso dia. O pastor prega a palavra de Deus para aquela família, para o seu José Flor dos Santos e família. Eles ouviram a palavra de Deus pelo um pastor protestante, e então o pastor, após ler a Bíblia, o pastor faz mais uma oração por aquela família, abençoa aquela família. O pastor almoça, descansa um pouco e depois faz a sua viagem para a praia. Sabe o que acontece? Algum tempo depois, mais ou menos um ano depois, os filhos daquele senhor, o seu filho chamado Raimundo Flor dos Santos, também aceita Jesus. O seu filho Joaquim Flor dos Santos também aceita Jesus. Logo depois, o seu José Flor, Dona Isidória, Domingos e toda aquela família aceitaram a Jesus como Salvador. Sabe quem era o seu José Flor dos Santos? Era o meu querido avô. Glória a Deus. O pastor dirigiu um culto na casa do meu avô sem ele perceber. Glória a Deus. E o meu avô insistia dizendo: atenção, seu pastor, eu só não quero é culto. E o pastor dirigiu o culto, então fazendo o mandado do Senhor, como diz a palavra de Deus: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querido e amado ouvinte, esse testemunho é real, é verdade, dou fé, pois eu sou o cantor Natanael, neto do senhor José Flor dos Santos, que não queria culto, mas o pastor Antônio Alves dos Santos
dirigiu o culto para a família Flor e hoje, na sua maioria, são todos evangélicos. Temos uma bonita igreja, templo aqui perto das nossas casas e o Senhor seja louvado por isso. Que Deus abençoe o seu povo, que Deus te abençoe. Ide e pregai o evangelho. Meu amigo, aceite a Jesus como teu Salvador. Se tu ainda não é crente, levanta a tua mão onde você está e em nome de Jesus diga: eu aceito a Jesus como meu Salvador.